te perguntasse agora com o que você mais se preocupou nos últimos dias, você conseguiria responder? Eu acho que não. E não porque você não tenha se preocupado, mas justamente pelo contrário. A gente se preocupa tanto que uma preocupação acaba substituindo a outra. Você resolve um problema e, antes mesmo de sentir alívio, sua mente já encontrou outro motivo pra ficar inquieta. É como se existisse uma parte do nosso cérebro que simplesmente não aceitasse ficar em paz. Ela precisa encontrar alguma coisa pra analisar, alguma coisa pra prever, algum risco pra evitar. E eu acho isso curioso porque, se você parar pra pensar, a maioria das preocupações que tivemos na vida simplesmente nunca aconteceram. Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece o tempo todo. Às vezes eu tô tendo um dia completamente normal, sem nenhum grande problema, e de repente minha cabeça começa a criar situações que nem existem. Eu começo a pensar em algo que pode acontecer amanhã, depois de amanhã ou daqui a alguns meses. E sem perceber, meu humor muda completamente. O mais estranho é que nada aconteceu. O dia continua exatamente igual, as pessoas continuam vivendo normalmente, o mundo continua girando, mas dentro da minha cabeça parece que uma catástrofe está prestes a acontecer. E quanto mais eu penso, mais convincente aquilo fica. Acho que uma das maiores armadilhas da preocupação é justamente essa. Ela nunca se apresenta como uma preocupação, ela se apresenta como responsabilidade. Parece que estamos sendo pessoas prudentes, maduras, preparadas para qualquer situação. Afinal, quem não quer evitar problemas? Quem não quer estar um passo à frente? Só que existe uma diferença enorme entre se preparar para alguma coisa e viver como se ela já tivesse acontecido. Muitas vezes nós cruzamos essa linha sem perceber. Começamos pensando em uma possibilidade e alguns minutos depois já estamos reagindo emocionalmente a um cenário completamente imaginário. Pense em quantas vezes você já enviou uma mensagem para alguém e essa pessoa demorou um pouco mais para responder. É uma situação completamente comum. Todo mundo tem coisas para fazer, todo mundo trabalha, estuda, dirige, toma banho, dorme, mas a nossa cabeça não gosta de respostas simples. Ela prefere inventar histórias. Em poucos minutos surgem perguntas como: será que eu falei alguma coisa errada? Será que essa pessoa tá chateada comigo? Será que ela não quer mais conversar comigo? E quanto mais tempo passa, mais a imaginação trabalha. Quando finalmente a resposta chega, normalmente ela diz alguma coisa como: desculpa, eu estava ocupado. E pronto. Toda aquela preocupação desaparece na mesma velocidade com que surgiu. Só que existe um detalhe importante. Durante todo esse tempo, quem sofreu foi você. A outra pessoa nem fazia ideia de que existia um filme inteiro acontecendo dentro da sua cabeça. E eu gosto de usar esse exemplo porque ele mostra como nossa mente funciona. Ela odeia o vazio. Quando não tem informação suficiente, ela inventa. É como se fosse impossível aceitar um simples "eu ainda não sei". Nós preferimos preencher os espaços com hipóteses, mesmo que essas hipóteses sejam absurdas. E o problema é que nosso cérebro tem uma tendência muito maior a imaginar cenários negativos do que positivos. É difícil encontrar alguém que pense: ela ainda não respondeu porque provavelmente está preparando uma surpresa pra mim. Não, normalmente pensamos exatamente o contrário. Nosso cérebro escolhe sempre o pior caminho possível, como se estivesse tentando nos proteger de alguma decepção futura. Talvez isso faça sentido do ponto de vista da evolução. Durante milhares de anos, sobreviver significava desconfiar de tudo. Um barulho estranho podia ser um predador. Um alimento diferente podia ser venenoso. Desconfiar aumentava as chances de continuar vivo. O problema é que o mundo mudou muito mais rápido do que o nosso cérebro. Hoje, na maioria das vezes, o perigo não é um animal escondido atrás de uma árvore. Perigo é uma apresentação no trabalho, uma entrevista de emprego, uma prova, um comentário na internet ou uma conversa difícil. Só que o nosso corpo reage praticamente da mesma forma. O coração acelera, a respiração muda, a tensão aumenta e começamos a agir como se estivéssemos diante de uma ameaça real. Uma coisa que eu percebi com o tempo é que as preocupações raramente falam sobre aquilo que elas parecem falar. Na superfície, parece que estamos preocupados com uma prova, mas talvez o medo verdadeiro seja decepcionar nossos pais. Parece que estamos preocupados com uma entrevista de emprego, mas talvez o medo seja sentir que não somos bons o suficiente. Parece que estamos preocupados porque alguém demorou para responder uma mensagem, mas talvez o que realmente nos assuste seja a possibilidade de sermos rejeitados. Quase toda preocupação esconde um medo maior por trás dela. E enquanto a gente não entende qual é esse medo, continuamos tratando apenas os sintomas. Eu lembro que, quando era mais novo, imaginava que a vida adulta seria muito diferente. Eu pensava que chegaria uma idade em que as pessoas simplesmente parariam de se preocupar. Achava que os adultos tinham tudo sob controle, que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Depois de crescer, percebi que isso era uma ilusão. A maioria das pessoas está improvisando. Todo mundo tenta parecer seguro por fora, mas por dentro quase todo mundo está preocupado com alguma coisa. Alguns escondem melhor do que outros, mas ninguém passa pela vida completamente livre disso. A diferença está em como cada pessoa lida com essas preocupações. Tem gente que transforma qualquer pequeno problema no centro da própria vida. Uma simples situação é suficiente para estragar o dia inteiro. Outras pessoas conseguem observar a preocupação sem deixar que ela tome conta de tudo. E eu acho que essa é uma habilidade que vale muito a pena desenvolver. Porque a preocupação, por si só, não resolve absolutamente nada. Se ela viesse acompanhada de uma solução, talvez fizesse sentido, mas quase nunca é assim. Normalmente ela só consome energia,
tira nosso sono, rouba nossa atenção e nos impede de aproveitar momentos que nunca mais vão voltar. Tem uma frase que eu ouvi há algum tempo e que ficou na minha cabeça por dias. Ela dizia que nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. E quanto mais eu penso nisso, mais verdadeiro isso parece. Porque basta olhar pra trás e lembrar de quantas noites você perdeu por causa de alguma coisa que nunca aconteceu. Quantas vezes você imaginou uma discussão que acabou sendo uma conversa completamente normal. Quantas vezes você acreditou que ia fracassar e no final tudo saiu melhor do que esperava. E mesmo quando as coisas realmente dão errado, quase nunca elas acontecem da forma como a gente imaginou. A realidade costuma ser muito diferente da história que nossa mente escreveu. É curioso como a preocupação gosta de trabalhar com certezas, mesmo quando ela não tem nenhuma prova. Ela fala como se soubesse exatamente o futuro. Ela diz, vai dar errado. Não, pode dar errado. Ela fala, vai. Ela diz que aquela pessoa vai embora, que você vai falhar, que ninguém vai gostar de você, que as pessoas vão rir de você, que tudo vai acabar mal. E a gente acredita. Talvez porque essa voz não pareça uma voz. Ela parece ser nós mesmos. Parece que somos nós pensando. Quando na verdade é apenas uma interpretação da nossa mente sobre uma situação que ainda nem aconteceu. Eu acho engraçado como, quando estamos preocupados, tudo parece urgente. Parece que precisamos resolver aquele problema imediatamente, mesmo que não exista nada que possamos fazer naquele momento. Você já percebeu isso? São 2 horas da manhã e de repente sua cabeça decide começar a pensar em uma reunião que vai acontecer daqui a 3 dias. O que exatamente você pode fazer às 2 da manhã? Absolutamente nada. Mesmo assim, seu cérebro insiste em procurar soluções. Ele revisa conversas antigas, imagina respostas, cria novos cenários e continua trabalhando como se resolver aquele problema naquele instante fosse uma questão de sobrevivência. Enquanto isso, a única coisa que realmente está acontecendo é que você está perdendo horas de sono por causa de um problema que continua exatamente igual. Talvez seja por isso que algumas das melhores ideias não aparecem quando estamos tentando controlar tudo. Elas aparecem quando finalmente relaxamos, durante um banho, enquanto caminhamos sem destino, ouvindo música, antes de dormir. Porque nossa mente funciona muito melhor quando não está sendo pressionada o tempo inteiro. É quase como tentar enxergar o fundo de um lago. Se você continua mexendo na água, ela permanece turva. Mas quando você para de mexer, aos poucos tudo começa a ficar claro. Acho que acontece exatamente a mesma coisa com os nossos pensamentos. Existe outra coisa que eu percebo em mim e talvez aconteça com você também. Às vezes eu termino uma preocupação e imediatamente começo outra. É como se minha cabeça não soubesse viver sem algum tipo de problema para resolver. Se está tudo bem no trabalho, então eu começo a pensar na saúde. Se a saúde tá bem, começo a pensar no dinheiro. Se o dinheiro está sob controle, penso no futuro. Se o futuro parece tranquilo, invento alguma coisa completamente nova para ocupar aquele espaço. Isso me fez perceber uma coisa um pouco desconfortável. Talvez o problema não sejam as preocupações. Talvez o problema seja que nós nos acostumamos tanto com elas que o silêncio começa a parecer estranho. Você já percebeu como é difícil simplesmente aproveitar um momento bom? Você está viajando, mas pensa no trabalho. Está jantando com a família, mas lembra da conta que vence semana que vem. Está assistindo a um filme, mas sua cabeça volta para aquela conversa que aconteceu de manhã. Parece que nunca estamos completamente onde nosso corpo está. Estamos sempre alguns dias à frente tentando impedir que alguma coisa dê errado. Só que, enquanto fazemos isso, deixamos de viver exatamente aquilo que está acontecendo agora. Eu não estou dizendo que a gente nunca deve pensar no futuro. Seria impossível viver assim. Planejar é importante. Organizar a vida é importante. Pensar nas consequências das nossas escolhas também é importante. O problema começa quando o planejamento termina e a preocupação continua. Existe um momento em que pensar deixa de ser útil e passa apenas a alimentar a ansiedade. E essa linha é muito mais fina do que parece. Outro dia eu estava pensando em como seria interessante se existisse uma máquina capaz de mostrar exatamente todas as preocupações que tivemos durante a vida. Imagina se ela registrasse cada pensamento de medo, cada cenário imaginário, cada desastre que você acreditou que fosse acontecer. Depois, ao lado de cada um deles, aparecesse um simples resultado. Aconteceu ou não aconteceu. Eu tenho quase certeza de que a imensa maioria estaria marcada como nunca aconteceu. E mesmo assim, todas essas preocupações consumiram tempo, energia, atenção e paz. O mais irônico é que a vida já tem problemas suficientes. Ela não precisa que a gente invente novos. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai enfrentar dificuldades reais. Isso faz parte da vida. Mas, enquanto esses momentos não chegam, nossa mente parece decidir preencher o tempo com dificuldades imaginárias. É como carregar uma mochila cheia de pedras durante uma caminhada porque talvez, em algum momento, você precise delas. Quando finalmente chega o momento difícil, você já tá cansado justamente por carregar um peso que nunca precisou existir. E sabe qual é a parte mais injusta disso tudo? É que a preocupação rouba momentos que nunca voltam. Um almoço em família, uma viagem, um encontro com amigos, um domingo tranquilo. Quantas vezes você esteve fisicamente presente em algum lugar, mas mentalmente estava preso em um problema? Depois esses momentos passam, e quando você olha pra trás percebe que quase não se lembra deles. Não porque eles foram ruins, mas porque
Você nunca esteve completamente ali. Sua mente estava ocupada vivendo um futuro que nunca chegou. Existe uma pergunta que eu gosto de fazer pra mim mesmo sempre que percebo que estou preocupado com alguma coisa. Não é uma pergunta que resolve todos os problemas, mas ela costuma colocar meus pensamentos no lugar. Eu simplesmente me pergunto, o que está realmente acontecendo agora? Parece uma pergunta muito simples, quase boba, mas a resposta quase sempre me surpreende. Porque quando eu paro pra observar a realidade em vez daquilo que estou imaginando, normalmente descubro que não existe nenhuma emergência acontecendo naquele momento. Eu estou sentado, respirando. Minha vida continua exatamente como estava alguns minutos antes. A única coisa que mudou foi a história que comecei a contar pra mim mesmo. E acho que esse é um dos maiores poderes da nossa mente. Ela consegue transformar uma possibilidade em uma sensação de certeza. Você começa pensando, e se isso acontecer? Mas alguns minutos depois, já tá reagindo como se aquilo tivesse realmente acontecido. Seu corpo não sabe diferenciar tão bem um perigo imaginado de um perigo real. Se você imaginar uma situação assustadora com detalhes suficientes, seu coração acelera, suas mãos ficam frias, seu estômago aperta. É impressionante como uma ideia consegue provocar reações físicas tão intensas. Talvez por isso seja tão difícil convencer alguém preocupado de que está tudo bem. Porque pra quem está vivendo aquele momento, a preocupação parece completamente racional. Ela faz sentido. Se você disser pra essa pessoa relaxa, isso provavelmente não vai acontecer. Ela pode até concordar por alguns segundos, mas logo depois a mente encontra outro argumento. Tá, mas e se justamente dessa vez acontecer? É como tentar apagar um incêndio enquanto alguém continua jogando gasolina. Cada resposta gera uma nova dúvida. Cada tranquilidade dura apenas alguns minutos antes que outro pensamento apareça. Eu já percebi que a preocupação é especialista em fazer perguntas, mas péssima em aceitar respostas. Ela sempre encontra mais um e se. Você resolve um cenário, ela cria outro. Você encontra uma solução, ela inventa um problema diferente. É quase como discutir com alguém que nunca pretende concordar com você. Não importa quantos argumentos você apresente, ela sempre terá outro motivo para continuar preocupada. Talvez você já tenha vivido isso antes de uma apresentação na escola ou no trabalho. Durante dias você pensa no que vai falar. Imagina que vai esquecer tudo, que alguém vai rir, que você vai travar, que vai passar vergonha. Você ensaia dezenas de vezes na cabeça, chega o grande dia, faz a apresentação. Comete um pequeno erro que ninguém percebeu, termina, senta novamente e acabou. As pessoas continuam conversando, seguem a vida delas e poucas horas depois ninguém mais lembra daquele momento. Mas, pra você, parecia que aquele evento definiria sua vida inteira. Isso me faz pensar em outra coisa curiosa. Nós costumamos acreditar que as pessoas prestam muito mais atenção em nós do que realmente prestam. Achamos que todo mundo está observando nossos erros, julgando nossas escolhas, reparando em cada detalhe. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está ocupada demais pensando nos próprios problemas. Enquanto você acredita que alguém está analisando tudo o que você faz, essa pessoa provavelmente está preocupada com uma conta para pagar, com uma reunião de amanhã ou com alguma insegurança que ela também carrega. É estranho perceber isso, porque ao mesmo tempo que traz um certo desconforto, também traz liberdade. Significa que boa parte dos julgamentos que tememos talvez nunca aconteçam. E mesmo quando acontecem, raramente duram tanto quanto imaginamos. As pessoas esquecem, a vida continua. O mundo não para porque você cometeu um erro. Outra coisa que aprendi é que existe uma diferença muito grande entre resolver problemas e tentar controlar tudo. Resolver problemas é saudável, controlar tudo é impossível. Só que nossa mente mistura essas duas coisas o tempo inteiro. Ela faz acreditar que se pensarmos o suficiente, conseguiremos evitar qualquer dificuldade. Como se ficar preocupado fosse uma forma de impedir que algo ruim acontecesse. Mas pensa comigo, em quantas situações a preocupação realmente mudou o resultado? Quantas vezes ficar horas imaginando o pior cenário fez com que a realidade fosse diferente? Eu arriscaria dizer que quase nunca. Na maioria das vezes, tudo que ela conseguiu fazer foi transformar dias tranquilos em dias cansativos. Eu acho curioso porque quando olhamos para crianças pequenas, percebemos uma diferença enorme. Elas conseguem ficar completamente envolvidas naquilo que estão fazendo. Se estão brincando, estão realmente brincando. Se estão desenhando, o mundo inteiro desaparece enquanto desenham. Claro que elas também sentem medo e preocupação, mas existe uma capacidade muito maior de viver o momento presente. Conforme crescemos, parece que desaprendemos isso. Nossa cabeça passa a morar muito mais no amanhã do que no hoje. E talvez seja justamente por isso que tantos momentos bons passam despercebidos. Não porque eles sejam raros, mas porque estamos distraídos demais para percebê-los. Enquanto você está preocupado com o futuro, o presente continua acontecendo. O café ainda tem cheiro de café. O céu continua mudando de cor no fim da tarde. As pessoas que você ama continuam sentadas à mesa esperando uma conversa. A vida continua acontecendo silenciosamente enquanto nossa mente insiste em viver em um lugar que ainda nem existe. Às vezes eu fico imaginando quanto tempo da nossa vida nós realmente vivemos. Não quantos anos passamos respirando, mas quantos momentos estivemos completamente presentes. Porque é muito fácil passar um dia inteiro sem realmente viver aquele dia. Você acorda pensando no trabalho, trabalha pensando no fim do expediente, chega em casa pensando no dia seguinte, deita pensando na semana que vem e quando percebe, aquele dia simplesmente acabou. Você esteve ocupado o tempo inteiro, mas quase nunca esteve realmente ali.
E talvez essa seja uma das maiores consequências da preocupação excessiva. Ela não rouba apenas a paz, ela rouba o agora. E o agora é a única coisa que realmente existe. O passado já não pode ser mudado. O futuro ainda não chegou. Mas nossa mente insiste em abandonar o único lugar onde a vida realmente acontece. Existe uma analogia que eu gosto bastante e que de certa forma mudou a maneira como eu enxergo as minhas próprias preocupações. Imagina que você está andando por uma estrada durante a noite. Você tem apenas uma lanterna nas mãos. A luz dela alcança poucos metros à sua frente, mas isso já é suficiente para continuar caminhando. O problema é que, em vez de olhar para onde a lanterna está iluminando, você insiste em tentar enxergar o que existe quilômetros adiante, onde ainda está completamente escuro. Você começa a imaginar buracos, animais, pessoas escondidas, caminhos fechados, pontes quebradas. E quanto mais tenta enxergar o que está longe demais, menos presta atenção ao lugar onde realmente está pisando. Eu tenho a impressão de que fazemos exatamente isso com a nossa vida. Nós queremos controlar o próximo mês, o próximo ano, os próximos 5 anos, quando muitas vezes nem sabemos direito o que vamos fazer amanhã de manhã. Existe uma necessidade quase desesperada de transformar o futuro em algo previsível. Talvez porque a incerteza incomode. Talvez porque admitir que não temos controle sobre tudo seja assustador. Só que existe um preço muito alto para tentar controlar aquilo que ainda nem aconteceu. Você deixa de prestar atenção no presente. E isso é estranho porque, se você olhar pra trás, provavelmente vai perceber que quase todas as coisas boas da sua vida aconteceram sem que você pudesse prever exatamente como aconteceriam. Você conheceu pessoas importantes sem planejar, recebeu oportunidades que não imaginava, aprendeu coisas que nunca pensou em aprender. Muitas das melhores lembranças da nossa vida surgem de momentos completamente comuns, daqueles que não estavam inscritos em nenhum planejamento. Mas quando estamos preocupados, parece que esquecemos disso. Começamos a acreditar que tudo depende exclusivamente da nossa capacidade de prever o futuro. Só que não depende. Nunca dependeu. Outro dia eu tava observando uma coisa muito simples. Eu tava numa fila, esperando minha vez, e comecei a olhar pras pessoas ao redor. Tinha um senhor mexendo no celular, uma mulher segurando uma criança no colo, um rapaz olhando pro chão com uma expressão de cansaço. E, por alguns segundos, eu fiquei imaginando quais eram as preocupações de cada um deles. Talvez aquele senhor estivesse preocupado com um exame médico. Talvez aquela mãe estivesse pensando nas contas do fim do mês. Talvez o rapaz tivesse acabado de sair de uma entrevista de emprego. Eu nunca vou saber. Mas aquilo me fez perceber uma coisa muito curiosa. Todo mundo tá carregando alguma preocupação invisível. A gente costuma olhar pros outros e imaginar que eles têm a vida resolvida, que só nós estamos confusos, só nós estamos inseguros, só nós não sabemos direito o que estamos fazendo. Mas basta conversar um pouco mais com qualquer pessoa pra perceber que isso não é verdade. Todo mundo sente medo, todo mundo sente ansiedade. Todo mundo já perdeu noites de sono pensando em alguma coisa. A diferença é que alguns aprenderam a não acreditar em todos os pensamentos que aparecem na própria cabeça. E acho que esse é um dos maiores aprendizados que uma pessoa pode ter. Porque nem todo pensamento merece ser levado a sério. Se você parar pra observar sua mente durante alguns minutos, vai perceber que ela produz ideias o tempo inteiro. Algumas fazem sentido, outras são completamente absurdas. Algumas aparecem e desaparecem em segundos. Outras ficam horas girando em círculos. Mas o fato de um pensamento existir não significa que ele seja verdadeiro. Parece óbvio quando falamos assim, mas na prática quase nunca fazemos essa distinção. Se a nossa cabeça diz que alguma coisa vai dar errado, automaticamente acreditamos. Se ela diz que ninguém gosta da gente, acreditamos. Se ela diz que vamos fracassar, acreditamos. É curioso. Porque se outra pessoa chegasse até você fazendo todas essas previsões sem nenhuma prova, provavelmente você duvidaria dela. Mas quando é a nossa própria mente falando, nós aceitamos como se fosse um fato. Eu acho que um dos maiores erros que cometemos é tentar eliminar completamente a preocupação. Ela nunca vai desaparecer. Enquanto você estiver vivo, sempre vai existir alguma coisa importante pra você. E tudo aquilo que é importante também pode ser perdido, faz parte da vida. O problema nunca foi sentir preocupação. O problema é deixar que ela assuma o controle. É permitir que ela tome decisões por você. Que ela escolha o que você faz ou deixa de fazer. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir a preocupação e obedecer a ela. Ela pode dizer que você não é capaz. Mas isso não significa que ela esteja certa. Ela pode dizer que vão rir de você. Mas isso não significa que vai acontecer. Ela pode dizer que é melhor desistir antes mesmo de tentar. E talvez essa seja a mentira mais perigosa de todas. Porque existem muitas pessoas que nunca fracassaram. Não porque eram incríveis, mas porque nunca tiveram coragem de começar. E, olhando de longe, parece até uma vitória. Só que não é. Existe uma frase que diz que a pior decisão também é uma decisão. E eu acho que isso faz muito sentido. Quando você deixa a preocupação decidir por você, você continua fazendo escolhas. Só que são escolhas invisíveis. Você escolhe não mandar aquela mensagem. Escolhe não aceitar aquela oportunidade. Escolhe não viajar. Não conversar. Não tentar. Não mudar. Não começar. E, aos poucos, sua vida vai ficando menor. Não porque o mundo diminuiu, mas porque o medo foi delimitando até onde você acredita que pode ir. Talvez
Seja por isso que algumas pessoas chegam aos 50, 60 ou 70 anos carregando um tipo diferente de tristeza. Não é a tristeza por aquilo que fizeram. É a tristeza por tudo aquilo que nunca viveram. Porque passaram tanto tempo esperando o momento perfeito que o tempo simplesmente passou. E eu acho essa ideia assustadora. Muito mais assustadora do que qualquer uma das preocupações que costumam ocupar a minha cabeça. Porque problemas passam, situações mudam, as pessoas mudam, a vida muda. Mas o tempo não volta. E talvez essa seja a única coisa com a qual realmente deveríamos nos preocupar um pouco mais.